Muito boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo aqui pela sua rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia. Eu sou Eric Módulo e converso aqui toda segunda-feira com o nosso comentarista oficial do programa Eclésia, a quem eu dou boa noite nesse momento, Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Sempre à vossa disposição com alegria, sobretudo hoje com um renovado fervor e verdadeiro entusiasmo devido ao assunto que nós vamos enfrentar e apresentar. É verdade, Eric, né? Pois é, o assunto é muito interessante, afinal de contas estamos praticamente no dia dela, Nossa Senhora de Fátima, que é comemorada amanhã, dia 13 de maio, e a gente conversa o programa Eclésia. O assunto do programa Eclésia de hoje, da nossa conversa, será justamente sobre Nossa Senhora de Fátima, sobre as aparições e tudo que envolve esse grande título dado à Mãe de Deus nessa cidade de Portugal, cidade de Fátima, portanto, Nossa Senhora de Fátima. Mas eu quero lembrar então a todos os nossos amigos telespectadores que já estão acostumados com o programa Eclésia, ligue pra gente no 3871-9620, faça o seu comentário, a sua pergunta. Quem sabe a gente consegue discutir sobre o assunto que você vai sugerir para a gente aqui durante a nossa conversa. Ou então também mande um e-mail no eclesia@rs21.com.br, interagindo conosco aqui no programa. O Padre Guido está aqui para isso, hein? Para tirar nossa dúvida e a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. Aliás, nesse telefone também, se você for ligar para a gente e você não for sócio, se você não é ainda sócio aqui da Rede Século XXI, eu te convido nessa noite, de repente, você ficar sócio conosco aqui da Rede Século XXI, porque essa obra depende da tua ajuda. Né? É uma obra de evangelização que conta, então, com o apoio dos nossos queridos colaboradores, nossos sócios. Você recebe todo mês, você sócio, recebe todo mês em sua casa a revista Brasil Cristão, com vários artigos sobre catequese, sobre o tempo litúrgico que a igreja vive, enfim. Uma boa revista de formação católica, chamada Brasil Cristão. Então, que é uma colaboração aqui da Rede Século XXI, da Associação do Senhor Jesus, aos nossos queridos sócios que ajudam a manter essa obra, tá certo? Dito isso, vamos começar então nossa conversa para valer sobre Nossa Senhora de Fátima com o nosso querido Padre Guido. Padre Guido, para começo de conversa, em que ano Nossa Senhora de Fátima apareceu nessa cidade em Portugal chamada Fátima e em que condições, né, para quem que ela apareceu? Sim. Vamos começar a conversa por aí. Certo. Nossa Senhora apareceu na cidade de Fátima, Portugal, no ano 1917. Exatamente apareceu pela primeira vez no dia 13 de maio. Amanhã é o dia certo do aniversário. E na sua primeira aparição para 3 crianças, Lúcia com 10 aninhos, depois temos Jacinta com 6 e Francisco com 7 anos e meio, 3 criancinhas, pastorinhos. Ela disse para estas crianças, olha, voltem para cá por 6 vezes, sempre no dia 13 de cada mês. Portanto, as 6 aparições aconteceram no ano 1917, do dia 13 de maio até o dia 13 de outubro. Mas antes da gente falar sobre essas 6 aparições que Nossa Senhora, então, quis se revelar na cidade de Fátima, essas 3 crianças, antes disso teve um anjo, né, Padre Guido, que se revelou também a essas crianças. Comenta um pouco para a gente sobre o anjo. Sim. No ano de 1916, isto é, um ano antes, as crianças receberam 3 visões de um anjo da guarda, que se identificou como mensageiro da paz, como anjo do Portugal. Olha só, nós conhecemos, entre aspas, nas várias categorias e hierarquia dos anjos, os anjos chamados potestades. Potestades, exato, né? Que são exatamente os padroeiros dos países do mundo. Este anjo se identificou como o anjo do Portugal. E disse, não se preocupe, não vou fazer mal para ninguém. E esta visão do anjo foi marcada por episódios extraordinários. Por exemplo, a um certo ponto, o anjo apresentou a hóstia consagrada, apresentou um cálice com dentro o vinho consagrado, deu a comunhão eucarística para Lúcia, que estava com 10 aninhos, que já tinha feito a primeira comunhão, e mandou tomar um pouquinho do sangue de Cristo, seja para Francisco como também para Jacinta. E a partir daquele momento, o anjo quase adiantou a grande expectativa e a novidade da visita de Nossa Senhora. É uma preparação solene.
Exato. A presença do próprio anjo ali foi uma preparação solene. E a reação, Érica, dos três meninos depois da vigília do anjo foi aquela que ficaram parados. A criança não fica parada, gosta de brincar, de correr para cá e para lá. Ficaram até o restante do dia sem fazer mais nada, só pensando, ainda um pouco traumatizados, naquele choque, digamos assim, emocional, pela visão que acabavam de receber. É interessante quando a gente lê algum livro sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, e eu vou sugerir já um livro desses que a gente tem disponível aqui no nosso Dica 21, a gente nota a diferença sempre dos narradores, quando contam essa história, do choque de natureza que as três crianças tiveram ao contato com esse anjo, que não foi um choque tão violento, vamos dizer assim, por ordem de natureza mesmo, quando viram Nossa Senhora. Parece que foi mais natural quando aconteceu Nossa Senhora. Até porque, Padre Guido, se trata de um anjo celeste, um ser espiritual, né, um anjo, e essas crianças, claro, não têm a mesma natureza, e ficaram, de certa forma, até que ali surpresas, até que meio que abobalhadas depois da aparição, não é isso? Sim. E, repito, ficaram sem fazer mais nada na parte do dia. Ficaram lá parados, comentando, olhando-se um na cara do outro, e a um certo ponto questionando-se, mas por que aconteceu isso? E foi uma coisa, uma visão extraordinária, muito bela. Até hoje, meus prezados amigos, no lugar onde isso aconteceu, foram criados um grupo de estátuas de mármore do anjo e dos três meninos que recebem esta visão extraordinária. E se costuma parar diante desta imagem e contemplar as coisas grandiosas que Deus faz. Foi, digamos assim, uma preparação imediata a um encontro que marcará para sempre a vida destas três crianças. E eu acabei de falar que a gente costuma ver livros desse assunto. Um interessante livro, um livro desses recente que foi publicado e que ensina muito sobre a história, os pormenores da aparição de Fátima, é um livro chamado Os Milagres de Fátima. Esse livro, que está aí na tela para você ver, Os Milagres de Fátima, ele é escrito por dois jornalistas italianos, sobre, então, ali a condução de um sacerdote que é sobrinho, né, que foi sobrinho da irmã Lúcia, né, a principal vidente então de Fátima. Ele percorre o caminho ali todo de Fátima e conta os pormenores. Então é um livro muito interessante, chamado Os Milagres de Fátima. Inclusive, esse livro está disponível aqui para quem quiser conhecer e adquirir esse livro. Aqui no nosso Dica 21 você pode ligar para a gente e também, quem sabe adquirir esse livro, vale a pena. Você pode ligar para esse telefone que está na sua tela, 38719620, e obter mais informações de como adquirir esse livro. Os Milagres de Fátima é uma importante dica aqui para que a gente está dando para você aqui no programa Eclésia dessa noite. Padre Guido, antes da gente falar propriamente dito das 6 aparições de Nossa Senhora, sobre o conteúdo das aparições, etc., acho que vale a pena destacar uma coisa muito importante. Quando se trata de uma aparição de Nossa Senhora, ainda mais essa aparição de Nossa Senhora, que a igreja depois reconhece a festa e coloca oficialmente no calendário litúrgico, como é o caso de Nossa Senhora de Fátima, essas aparições, elas não acrescentam algo à revelação divina. Afinal de contas, a revelação divina se encerrou com a morte do último apóstolo. Então, não se trata de uma novidade, não está acrescentando algo novo, não tem algo novo para colocar na própria Bíblia ou na tradição. Porém, essa devoção, a igreja vai dizer que ali não houve nada contrário à fé católica. Perfeito, né? E é muito importante o que você está dizendo, porque Nossa Senhora continua a mesma obra e a mesma ação de Deus. Portanto, a partir do instante no qual Jesus entregou aos cuidados de Maria a humanidade inteira, Maria realiza esta sua obra, aparecendo também, um dos tantos sinais são as aparições, não somente nestes lugares marcados agora pela história, né? Aparecida, Pompeia, lá na Itália, Caravaggio, Medjugorje também, Fátima, Lourdes e outros lugares, Luján, na Argentina. Mas em todos os lugares onde ele aparece, deixa sempre a mensagem em perfeita sintonia com a doutrina da igreja e com o ensinamento de Jesus. Aliás, esse é um dos principais aspectos que a igreja, quando vai estudar o conteúdo de determinada mensagem, ou quando está dizendo em determinado lugar Nossa Senhora estaria aparecendo.
Se há alguma vírgula fora da doutrina da igreja, ou da história de salvação, ou dessa revelação divina que se encerra com a morte do último apóstolo, certamente isso não vai para frente, a igreja não vai aprovar essa aparição. Perfeito. E podemos dizer mais ainda que este episódio que você está citando já aconteceu mais de uma vez até na história. As falsas ou supostas, digamos assim, aparições. Tudo que a Nossa Senhora manifesta é sempre em sintonia, repito, com a doutrina. E o ensinamento é o mesmo ensinamento de Jesus. Portanto, a Igreja, onde nota que tudo isso está em sintonia com o credo, permite o culto da máxima liberdade de expressão religiosa, certo? É bom também sublinhar que a Igreja não define como dogma de fé as aparições. Mas, padre, naquele santuário o Papa já foi até mais de uma vez. É verdade. Mas mesmo a presença do Papa como devoto não significa que é um dogma de fé a aparição. Nossa Senhora se serve também das aparições para poder manifestar a vontade divina que se identifica com a salvação da humanidade inteira. Isso significa que, para nós católicos, as verdades de fé, os artigos do credo, enfim, esses são razões inquestionáveis da nossa fé, né? Esse não tem jeito, a gente tem que aceitar e viver, já que a gente quer ser católico. Essas aparições acrescentam e nos ajudam, nos auxiliam a viver essas mesmas verdades de fé, não é isso, Padre Guido? Sim, e nos ajudam, sobretudo, a elevar um pouquinho mais a nossa vida espiritual na contemplação de Deus através de Maria. Maria, onde ela aparece, deixa o marco da sua presença tão grande, a tal ponto que milhões e milhões de pessoas se revezam o ano inteiro no decorrer da história e, digamos assim, mostra claramente a grande devoção da pessoa humana para com Nossa Senhora, não esquecendo que através de Maria nós chegamos a Jesus. E de todas as aparições reconhecidas pela igreja, como Lourdes, como Guadalupe, etc., Fátima é uma das mais conhecidas, uma das mais populares aqui no Brasil e, de certa forma, no mundo todo. No próximo bloco, o Padre Guido, então, vai fazer um pequeno resumo de cada uma das 6 aparições, elencar os principais pontos das 6 aparições que Nossa Senhora fez a esses 3 pastorinhos lá de Fátima, e a gente vai entender um pouco mais dessa história, tá certo? Não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continuando então essa conversa sobre Nossa Senhora de Fátima. Até já.